Escuta isso bem rapidamente. Há uma diferença muito grande entre conhecer Deus e permitir que Ele seja o seu pastor. Então, em Salmo 23 aqui, meu irmão, e algo me tocou. Tem muita gente que quer um Deus que abençoe, mas não quer um pastor que o conduza. E eu estava lendo esse Salmo, e o Salmo 23 ele começa de uma maneira extremamente profunda, e muitas vezes a gente decora o versículo, mas não entende o que Deus está falando. A gente está falando que o Senhor é o meu pastor. Davi, quando escreve isso, ele não começa falando de milagre, ele não começa falando de vitória, ele não começa dando testemunho de como que ele derrubou um leão, um gigante, um urso. Ele não começa falando de conquista, ele começa falando de relacionamento. Meus irmãos, o relacionamento é o que mais faz falta hoje, porque antes de Deus te dar alguma coisa, Ele quer conduzir você, é Ele que vai te levar para a vitória. E aí a gente consegue declarar e falar: nada me faltará, ou de nada terei falta, como original. Isso não significa ausência de luta, eu tenho dito isso todas as vezes. Significa que mesmo nas situações ou estações mais difíceis, Deus continua sendo suficiente. Talvez falte força, talvez falte entendimento, talvez tenha dia que você até não consiga compreender o processo. Mas uma coisa eu quero declarar sobre a tua vida e te lembrar: nunca faltou cuidado do céu. Aí o verso continua dizendo, o Salmo diz: deitar-me fazem pastos verdejantes. Olha isso, a ovelha só consegue descansar quando ela se sente segura. É só assim que ela se sente feliz, satisfeita, quando ela se sente segura. E talvez o motivo de muita gente ainda está tão cansado hoje é porque está tentando descansar sem confiar. Tem que confiar no Senhor. Mas quando você entende que Deus está cuidando do caminho, a alma desacelera. O relógio corre, mas a alma desacelera. Continua o Salmo dizendo: guia-me mansamente às águas tranquilas e refrigera minha alma. Existem cansaços que não são físicos, aquele que você deita, levanta e continua cansado. Então é a alma, meus irmãos, é peso emocional, é mente cansada, é pressão da vida. O mundo tenta aliviar a alma com distrações, mas só Deus consegue refrigerar ela de verdade. E nós precisamos viver a verdade. Então Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Presta atenção nisso. Deus não impede a existência de um vale, mas Ele decide entrar nele com você, meu irmão. Essa é a diferença que você encontra dentro da palavra. O vale não é moradia, deserto não é moradia, é passagem. O problema é que tem muita gente que acha que a dor que está vivendo hoje, ela simplesmente define o seu fim, quando na verdade ela é só um trecho do caminho. E com Jesus, esse caminho, ele vai ser vencido muito mais facilmente. Porque o Salmo continua dizendo: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então essa é a chave do Salmo 23 que a gente ouve e fala tanto. A presença de Deus não elimina todos os problemas, mas ela muda completamente a forma com a qual enfrentamos eles, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Porque quando Deus está presente, meu irmão, o medo perde a força, ele não te governa mais. E aí a gente consegue declarar: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele não está falando de afronta, não está falando de luta, é maturidade. Olha a maturidade disso, irmão. Maturidade é o que falta muito hoje. Deus não precisa tirar os inimigos primeiro para que Ele possa te honrar. Ele te honra diante deles. E o inimigo pode ser o seu problema, a sua luta. Não estou falando de pessoas, meus irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne. E o Salmo termina dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. São declarações que temos que todo dia ter ousadia de liberar. Não é de vez em quando. A palavra diz todos os dias. Então, isso cabe nos dias bons, nos dias difíceis, nos dias mais leves, nos dias mais pesados. Mas eu sei que existe bondade, existe misericórdia, existe um pastor cuidando do caminho. Então, hoje eu quero te lembrar disso. Você pode até estar passando pelo vale, mas o pastor continua presente. Amém? Que você medite nessa palavra, porque
Quando o pastor está presente, meu irmão, a ovelha não precisa ser dominada pelo medo. Amém? Ela não precisa ser dominada pelo medo. Ela tem liberdade, e a liberdade que só esse bom pastor pode nos proporcionar. Então que você medite nessa palavra, tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Deus te abençoe.